Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, meus queridos. Os irmãos que se encontram aqui na igreja, você que está aí nos assistindo através do Facebook, do Instagram, abra a Bíblia Sagrada no livro de Colossenses, no capítulo 1, e o versículo 13 e o 14, em nome de Jesus. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e o versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, meu querido, minha querida, que nos está assistindo neste momento, nós temos aqui uma palavra de Deus para os nossos corações, nesta epístola ou carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses, nesse capítulo 1. Ele aqui nesse capítulo 1 vem orando, agradecendo a Deus pela fé, em que ele observou, que ele viu do povo que morava ali em Colossos, da igreja de Colossenses. Então ele está aqui agradecendo a Deus, pela fé que ele encontrou naquele lugar. Ele também está aqui, meu querido, agradecendo a Deus pelo amor, que a igreja de Colossos sentia pelos seus santos. Todos aqueles que se achegavam a Colossenses, lá em Colossos, na igreja de Colossenses, eles eram bem acolhidos, era amado, porque a igreja de Colossos aprendeu através da Bíblia Sagrada a respeito do amor. E então o apóstolo Paulo aqui, meu querido, está neste primeiro capítulo, louvando e agradecendo a Deus pela fé, pelo amor, e também lembrando aos colossenses que Jesus Cristo de Nazaré é o autor da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor por isso, que Ele é o autor da nossa redenção. E nesses dois versículos que nós lemos aqui, versículo 13 e o versículo 14, ele vem falando sobre esta redenção que há em Cristo Jesus na vida daquele que acredita nele. No primeiro versículo 13 que nós lemos, ele disse para a igreja de Colossos, ele nos tirou da potestade das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quem, meu querido? Deus. Deus, pelo seu infinito amor e misericórdia, Ele nos tirou, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. O que Ele quis dizer com isso, meu querido? Para a igreja de Colossos e também para nós dos dias de hoje. Ele está dizendo aqui, meu querido, em relação, como ele diz, que ele nos tirou da potestade das trevas, é porque, meu querido, a humanidade vivia sobre um regime, sobre um poderio, vivia sobre, meu querido, louvado seja o nome do Senhor, domínio das trevas, que poder significa domínio, poder significa governo, e ele está dizendo aqui que Deus, Ele nos tirou da potestade, do domínio, do governo das trevas. Então, por que, meu querido apóstolo Paulo falou sobre isso para a igreja de Colossos? Para que, relembrando que o ser humano, por causa do pecado, ele agora vive escravizado. Ele vive sob o domínio das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui mostrando para Colossos que antes de conhecer Jesus Cristo de Nazaré como seu Salvador, toda a humanidade vivia sobre o regime da escravidão
das trevas. Porque a Bíblia também diz lá no livro de Romanos, capítulo 3 e o versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por causa do pecado, meu querido, nós estamos agora vivendo sobre o domínio das trevas. E o diabo, meu querido, ele usurpou este domínio. O diabo, ele se adquiriu deste domínio das trevas. Ele não é dono, porque o diabo, ele não tem absolutamente nada. A Bíblia diz, meu querido, que o diabo, ele está a rodear pela terra, mas ele não tem absolutamente nada. E podemos dizer que ele é um vagabundo, ele não tem nada, porém, por causa do pecado, ele se apoderou, meu querido, das trevas. E onde as trevas há pecado. E a Bíblia também diz, meu querido, que aquele que peca é do diabo. Então, quando a Bíblia diz que aquele que peca é do diabo, é porque vive sobre o domínio do diabo. Então, o diabo, meu querido, ele se apoderou das trevas e também se apoderou de todos aqueles que vivem na prática do pecado. Foi por isso aqui que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Colossos, dizendo que Deus, ele nos tirou deste domínio, que Deus, ele nos tirou deste reino chamado das trevas, dominado pelo diabo. Porque o diabo, meu querido, ele só tem uma coisa, é tomar, usurpar aquilo que é de Deus. Desde os tempos, meu querido, que ele estava lá no céu, né, como que ungido, Deus deu a ele, né, um diapasão para louvar a ele, para bem dizer a Deus. Deus deu ao diabo na época que ele era o querubim ungido. Deus deu para que ele pudesse louvar e bendizer o nome dele. Mas a Bíblia diz que o diabo, ele quis ser igual a Deus. E a Bíblia vem relatando que ele quis subir até o céu e ser igual a Deus, porque ele desejava usurpar aquilo que é de Deus por direito. E o que é de Deus por direito? A adoração. Somente Deus, meu querido, é digno de louvor e de adoração. Então o diabo sempre desejou usurpar aquilo que era de Deus. Como ele não conseguiu, meu querido, quando ele foi expulso do céu e ele se tornou em trevas, ele continua desejando usurpar aquilo que não era dele, aquilo que não é dele. Então ele sempre deseja usurpar, roubar aquilo que não te pertence. Então o diabo, na verdade, ele é um ladrão, ele é um destruidor. Então aqui a Bíblia vem dizendo que Deus, ele nos tirou deste domínio das trevas, que Deus, ele nos tirou sobre o regime do pecado dominado pelo diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Olha, meu querido, que palavra maravilhosa para nós nos dias de hoje. Nós, pela graça do nosso Deus, nós que vivíamos escravizados pelo pecado, nós que vivíamos dominados pelo diabo, fazendo aquilo que o diabo quer e deseja. Porque, meu querido, digo a você, nós como seres humanos nos enganamos, achando que somos livres, achando que nós fazemos aquilo que nós desejamos e queremos. Mas, meu querido, pela Bíblia Sagrada, nós descobrimos que nós nunca fizemos aquilo que nós queremos. Pelo contrário, por causa do pecado, nós fazemos aquilo que é o que o diabo quer. Eu mesmo, meu querido, tiro por mim, achava antes de conhecer Jesus que era dono do meu próprio nariz, achava que eu fazia o que queria, o que desejava. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, quando eu tive o conhecimento da verdade, eu descobri que eu não era livre, que na verdade eu era um escravo. Então todo aquele, meu querido, que pratica o pecado nunca é livre, mas é escravizado. E se você peca, vou repetir mais uma vez o que a Bíblia diz: se eu e você pecamos, nós somos do diabo, porque o diabo pecou
desde um princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Então você, meu querido, que ainda continua na prática do pecado, não sou eu que estou dizendo, mas é a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, meu querido, lá no livro, louvado seja o nome do Senhor, de 1 João, capítulo 5, versículo 19, João dizendo, nós sabemos que somos de Deus, e que todo mundo jaz no maligno, ou seja, sobre o domínio do maligno. Todo aquele que pratica o pecado vive sobre o domínio do maligno. E se você e se eu, meu querido, estiver na prática do pecado, não se engane, você não é livre, mas você é escravo do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui Paulo vem dizendo à igreja de Colossos uma coisa maravilhosa. Olha, dizendo, Colossos, irmãos em Colossenses, vocês eram escravos, vocês eram dominados, vocês, meus queridos, faziam tudo aquilo que era da vontade do diabo. Mas sabe de uma coisa, que ele, Deus, que nos tirou deste domínio, que Deus, ele nos resgatou deste domínio das trevas, do pecado, do diabo, e ele nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Deus, pela sua misericórdia, ele nos tirou do charco de lodo. Deus, por causa do seu amor, ele nos tirou da escravidão do pecado e nos transportou, meu querido. Olha que palavra maravilhosa para mim, para você que está ouvindo. Deus, ele tem a capacidade de tirar você do domínio das trevas e colocar você no reino do seu Filho, do seu amor. É somente Deus tem esta condição de fazer com que você saia do domínio das trevas e agora comece a andar na luz do seu Filho, do seu amor, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E ele continua no versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, meu querido, existe uma doença, existe um vírus 1000 vezes letal, mais do que qualquer doença que o ser humano possa conhecer na face desta terra. Mesmo maior do que, meu querido, a chikungunya que nós conhecemos, do que a zika, do que esse Covid-19, do que o câncer, do que, meu querido, a malária, do que qualquer outro tipo de doença que já devastou essa humanidade. E essa doença se chama pecado, porque o pecado, meu querido, não somente infecta a vida do ser humano fisicamente, mas ele infecta a vida do ser humano na alma, no espírito. Ele faz com que o ser humano, meu querido, se desvie dos caminhos do Senhor. Ele faz com que o ser humano pratique coisas terríveis que não agrada a Deus. Então este pecado, o pecado, meu querido, ele é mais letal do que qualquer tipo de doença que nós podemos conhecer. E somente tem um antídoto, somente tem uma vacina que tem o poder de curar este mal, que tem o poder de curar esta doença, este vírus que alastra durante a humanidade, desde o jardim do Éden, quando Adão pecou. E o nome deste antídoto, o nome, meu querido, desta vacina se chama o sangue do Cordeiro de Deus. Somente o sangue de Jesus Cristo de Nazaré tem o poder de nos curar, meu querido, deste vírus terrível chamado pecado. E foi isso aqui que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Colossos. Olha, em Jesus Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue. É o sangue do Cordeiro de Deus, meu querido, que tem condição de perdoar os nossos pecados. Nós pregamos este evangelho porque nós acreditamos, meu querido, que este sangue precioso de Jesus tem o poder de curar toda a humanidade. E nós continuamos pregando este evangelho porque nós acreditamos que Jesus Cristo está voltando. E nós temos a incumbência de dizer para você que está nos escutando através do Facebook e do Instagram: conserte a tua vida com Deus, conserte a tua vida, meu querido, com
com o Senhor Jesus Cristo através do teu sangue, porque você, meu querido, pode estar com este vírus chamado pecado, e este vírus está te contaminando, fazendo com que você, meu querido, venha andar em caminhos tortuosos, com que você venha andar em caminho de condenação. Mas, meu querido, a Bíblia Sagrada vem dizendo aqui que Deus, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em que nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão do pecado. Então, meu querido, nesta noite, o que eu tenho para falar de você é sobre perdão do pecado, e o pecado só é perdoado mediante o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não vou aqui, meu querido, pregar para você que existe uma cura do Covid. Eu não vou aqui, meu querido, oferecer para você milagres, meu querido, para que você possa ser curado desta pandemia. Não, eu estou mais preocupado com a tua alma. Eu não estou preocupado, meu querido, simplesmente com o seu corpo que é perecível, mas eu estou preocupado com a sua alma que é eterna. Eu estou preocupado, meu querido, com o seu futuro espiritual, e o seu futuro espiritual, meu querido, só vai estar garantido na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Porque, meu querido, só existem dois caminhos que o homem pode andar rumo à eternidade: é caminho da condenação ou caminho da salvação. A caminho da condenação, meu querido, é este que o mundo está andando, está trilhando em desobediência à palavra de Deus. E o caminho da condenação, da salvação, é você aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Jesus Cristo ainda é e continuará sendo a resposta para o problema da humanidade. E o problema da humanidade é espiritual. O problema da humanidade, meu querido, ele é por conta do pecado que domina toda esta humanidade que está em desobediência à palavra de Deus. Então, nesta noite, aceita a Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma, e você, meu querido, vai se encaixar nesta palavra que o apóstolo Paulo disse à igreja de Colossos, que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para a glória do seu Filho, para o reino do seu Filho, do seu amor. Jesus Cristo, ele veio para perdoar pecado. Jesus Cristo, ele veio para nos resgatar, meu querido, das trevas e nos transportar para a luz do seu amor. Então, meu querido, Jesus Cristo disse que o reino dele não é deste mundo. Então, meu querido, aceita Cristo como único e suficiente Salvador. Tenha os seus pecados perdoados. Tenha o seu nome escrito no livro da vida. E quando Jesus Cristo voltar para buscar a tua igreja, ele te encontre fazendo assim, em obediência à sua palavra. Porque o apóstolo Paulo disse que Jesus Cristo é a nossa redenção, e ele continua sendo a nossa redenção. A mensagem para a humanidade que a igreja pode dar e deve dar é: aceite a Cristo como único e suficiente Salvador, porque o que está acontecendo é sinal da volta de Jesus, e nós gritamos e vamos sempre dizer: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Esta